Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Se puder colocar aqui na tela, já colocou. Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Palavra do Senhor, ela diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantou-se ele e ficou de pé. Então Jesus disse-lhe: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta aí, não feche, pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo, ele ministrou sobre o meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Alguns ensinamentos aqui que a gente pode trazer para nossas vidas. O fato é que quando Jesus, ele pregava, sempre quando ele estava pregando, ensinando, o milagre, algo sobrenatural acontecia, isso é fato. O sobrenatural de Deus sempre acontecia quando Jesus estava ministrando, ou estava pregando, ou estava ensinando. Eu não sei qual é a sua expectativa aqui nessa noite, mas eu quero dizer que o mesmo Jesus, ele se encontra aqui no nosso meio. E se você realmente crê que ele está aqui, você pode sim sair daqui nessa noite com o seu milagre. Porque uma das características desse homem que tinha a mão mirrada, eu posso dizer com toda certeza, é que ele tinha fé. Esse homem, ele tinha fé. Ele tinha fé. E ele estava ali no lugar certo e no momento certo. E quem precisava estar presente naquele lugar, que era Jesus, também estava. Irmãos, no versículo 6 dessa palavra, eu quero compartilhar detalhes desses versículos. Versículo 6, coloca aqui: num outro sábado. Por que num outro sábado? Porque o escritor está compartilhando aqui num outro sábado, porque no sábado anterior a esse, a Bíblia fala que Jesus, ele caminhava com os seus discípulos, e os seus discípulos acabaram ali colhendo algumas espigas, colhendo alguns grãos também no dia de sábado. E os fariseus, nessa ocasião também, estavam sempre tentando armar algo contra Jesus, com que o pudessem acusar Jesus. É por isso que fala num outro sábado. Mas eu quero que você pegue aqui o que a palavra de Deus, ela quer nos ensinar nessa noite. Jesus, irmãos, novamente num dia de sábado, ele entra na sinagoga daqueles que queriam o seu mal, aqueles que estavam arquitetando o mal contra ele, para ensinar a palavra de Deus e pregar naquele lugar. O que nós podemos aprender com isso? Jesus Cristo, irmãos, ele podia muito bem escolher outros lugares para estar, aonde aqueles fariseus não estavam,
Mas Jesus, ele não tem problema em encarar situações difíceis, em encarar circunstâncias. O que eu quero te dizer nessa noite: não fuja do seu problema, não fuja da sua dificuldade. Encare ele com Jesus, amém? Encare ele com Jesus, irmãos. Não tenha problema com essas questões, com pessoas que se levantam, com pessoas que querem o seu mal. Maior é aquele que está contigo, amém? Maior é o Senhor na tua vida. Sempre vai ter os fariseus, sempre vai existir os Tobias e Sanbalates, mas se você olhar para Jesus, aleluia, ninguém pode parar você, amém? Jesus, ele era focado naquilo, no propósito dele, naquilo que ele veio fazer na terra. Não seria os fariseus que iriam, aleluia, destruir aquilo que Jesus veio fazer na terra. E aquele homem que estava no templo, posso dizer que um culto como esse aqui, naquela época não existia templos como hoje, eles cultuavam ao Senhor, a palavra ali era ensinada nas sinagogas, e Jesus, ele era o pregador daquela noite. Jesus, ele era o cara que ia ministrar a palavra naquela noite. E havia ali um homem, irmãos, que ele tinha uma mão ressequida, ou uma mão defeituosa. Pode-se dizer uma mão morta, uma mão que não produzia. E a Bíblia fala que quando Jesus, ele entrou na sinagoga, a Bíblia fala que Jesus, ele viu aquele homem. Jesus, ele olhou e viu. Sabe o que Jesus viu, irmãos? O interior daquele homem. Jesus, irmãos, presta atenção. Ninguém pode escapar do raio-x de Jesus. Ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar. E aquele homem, ele não estava em um lugar de destaque ali naquele culto. Eu acredito que por conta do seu defeito, por conta da sua frustração que ele carregava, ele estava em algum dos cantinhos daquela sinagoga, bem escondido. E a Bíblia fala que Jesus viu a frustração daquele homem. Tudo aquilo que aquele homem estava passando. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas eu vou aqui explicando para você o que significava não ter a mão direita naquela época, naquele tempo, naquele momento. Irmãos, preste atenção. Para um judeu, ter a mão direita ressequida representava uma enfermidade que o impediria de trabalhar e de prosperar. Ou seja, a mão direita era a mão do trabalho, era a mão das conquistas. E aquele homem, ele não podia trabalhar e não podia conquistar. Talvez ele poderia ali realizar algum trabalho, mas não como os outros que tinha a mão direita. Na Bíblia, a mão direita também era a única mão que podia ser levantada no templo, só para vocês terem uma ideia. Na sinagoga, naquele período, a única mão que poderia ser levantada era a mão direita. Levanta a sua mão direita aí e dá um glória a Deus nessa noite aí. Aleluias! Glórias ao Senhor. A mão direita, irmãos, na palavra de Deus, representa autoridade espiritual. Representa direção e comando. Jesus, ele está sentado à direita de Deus. A mão direita é a mão do trabalho e das realizações, para poder arar a terra das realizações e das conquistas. Irmãos, naquele período o povo judeu vivia da agricultura, vivia do plantio, vivia da semeadura, vivia da semente. E aquele homem, ele carregava uma frustração consigo mesmo.
Não apenas de ter uma mão defeituosa, mas eu acredito que toda vez que tento imaginar Jesus pregando, o Alexandre pregando aqui, eu creio que ninguém sente vontade de levantar a mão e dar um glória, mas tento imaginar Jesus Cristo pregando, irmãos. E a única mão que poderia ser levantada era a direita, e aquele homem não podia fazer isso. Tenta imaginar isso, naquele período, naquela época. A mão direita representa restituição de algo que foi perdido. Quando um rei apontava com a mão direita para outro, significava favor. Quando um rei naquele período, naquela época, levantava a sua mão direita, representava favor. A mão direita representa restituição. Uma pergunta eu te faço nessa noite: o que precisa ser restituído na sua vida nessa noite? Qual é a área que está precisando de restituição na sua vida nessa noite? Eu sei qual é a área da minha vida, e Jesus, Ele sabe qual é a área da minha vida que eu desejo, que eu sonho restituição. E eu tenho certeza que existe alguma área da sua vida, eu creio, que Jesus, Ele pode tocar nessa noite, irmãos, eu creio nisso. Eu creio que, assim como aquele homem que foi curado naquela noite, eu ainda vou entrar no texto, eu creio que Jesus, Ele pode restaurar essas áreas que precisam ser restauradas na sua vida. Mas preste atenção, para essa área ser restaurada ou ser restituída, Jesus, Ele precisa passar com o raio-x dele no seu coração e encontrar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, preste atenção nisso. Sem fé, havia muitas pessoas naquela sinagoga, preste atenção, mas quem saiu curado foi ele. Eu não sei o número de pessoas que receberão restituição nessa noite, mas eu tenho certeza que Jesus vai sim encontrar fé nesse lugar, nessa noite. Eu creio nisso. A mão direita representa a comunhão e o servir aos outros. A mão direita é a mão do relacionamento, da comunhão e do servir em amor. Aleluias! Versículo de número 7. E os escribas e fariseus, coloca aqui, por favor, atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Uma pergunta que eu faço para você aqui nessa noite: Jesus poderia curar ele sentado? Sim ou não? Só responde sim ou não. Poderia? E por que Jesus falou para ele assim, ó, fica de pé e vem para o meio? Fica de pé e vem para o meio. Sai do lugar da tua vergonha, porque agora você vai entrar numa condição de honra. Jesus falou assim, ó, sai do lugar da tua humilhação, eu sei que tu está escondidinho aí no templo aí, e vem para o meio, porque chegou um novo tempo sobre a tua vida. Jesus estava falando para ele assim, olha, eu vou te curar, aleluias, mas você precisa se levantar. Se levanta diante da situação que tem te paralisado, irmãos. É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Se levanta diante desse problema, se levante diante dessa situação. Aleluias. Eu quero dizer algo ainda nessa noite, mais para você. Oh, aleluias. Quero dizer algo nessa noite, como boca, como profeta de Deus nessa noite. O teu milagre, ele já está pronto, ele já está preparado. Você só precisa se posicionar para tomar posse dele. Preste atenção. Preste atenção. Jesus, ele não tem problema com milagre. Nós é que temos problemas com posicionamento.
Jesus não tem problema com milagre, irmãos. Se Jesus encontrar fé, Ele faz e acabou. Mesmo os fariseus não querendo, mesmo os Tobias e Sambalates torcendo contra, Jesus fala, encontrei fé, eu vou exaltar, eu vou honrar e acabou, amém? Porque Ele é todo poderoso. Jesus trabalha em cima da fé, irmãos. Jesus trabalha em cima da fé, da nossa fé, daquilo que nós cremos. Talvez ali, talvez não, eu creio que sim, havia muitas pessoas importantes ali naquela sinagoga. Mas Jesus nunca olha a aparência, Jesus nunca olha a aparência. O homem gosta de olhar a aparência, né? Gosta de olhar a posição, né? Jesus, Ele olha lá no profundo da alma. Jesus olha no lugar que só Ele sabe, aleluia, só Ele que contempla. Sabe lá no profundo da tua alma, aquela dor que só você sabe? Jesus, Ele conhece ela. Eu quero te dizer nessa noite. Aleluia. E Jesus viu aquele homem. Jesus notou aquele homem. Dificilmente, irmão, preste atenção, uma alma machucada, sangrando, passa despercebida diante de Jesus. Foi isso que Ele falou para mim. É muito difícil uma alma sangrando, cheia de fé. Sabe aquela alma que está sangrando, mas está cheia de fé? Senhor, eu creio que Tu vai fazer. Eu creio que Tu vai mudar. Eu creio que Tu vai restituir. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu continuo indo na Tua casa. Não vou chegar em casa hoje, não está acontecendo nada, mas eu continuo crendo. Ai, irmão. Tem uma hora que o papai honra. Tem uma hora que o papai entra com a provisão e com a providência. Tem uma hora que Deus fala assim, ó filho, chega. Chega, esse tempo aí na tua vida já era, eu tenho outra coisa para você. Chega, esse contexto que você está aí, ó, já foi, vem viver o meu novo. Ei, Deus tem um novo para a tua vida, Deus tem um novo para a tua vida, Deus tem um novo para a sua vida, Deus tem um novo para a sua vida, irmãos, creia nisso. Oh, aleluia, aleluia. Não se prostre diante das circunstâncias. Oh, aleluias. Eu vejo aqui pessoas fortes. Pessoas fortes não é lá dentro, lá, irmãos. Forte lá dentro. Que passa pelo que for, capengando, continua de pé. Continua firme na presença dEle. Aleluia. Continua buscando, continua orando, continua meditando na palavra, continua crendo. Eu quero dizer algo para você, o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos, poderoso. Eu não ia falar sobre isso aqui, mas teve uma certa vez que um rei chamado Ezequias recebeu uma carta, isso está em 2 Reis, capítulo 19, se não me falha a memória, depois vocês me corrigem. E ele recebeu uma carta com uma afronta de Senaqueribe. E nessa afronta, nessa carta estava escrito assim, ó rei, tu pensa que o Deus que tu serve vai te livrar das minhas mãos? Ó Deus, meu Deus, olha irmãos o que aconteceu. O rei lendo aquela carta e aquela carta estava escrito assim, olha em volta as cidades ao teu redor, nenhum deles escaparam, eu destruí todos. Por que tu pensa que o teu Deus vai te livrar? Sabe o que o rei fez? Pegou a carta, levou para o templo, ó, faz isso, hein? Pegou a carta, levou para o templo. Senhor, olha a afronta contra ti.
Olha a afronta desse Senaqueribe contra ti, Senhor. Ele não está me afrontando, ele está afrontando a ti. Preste atenção, irmãos. Sabe o que Deus fez? A Bíblia fala, Marquinhos, Deus enviou apenas um anjo, um só, destruiu 180 mil, um anjo. E tu pensa que o teu problema é grande para Deus, não é nada, irmãos. Tenha fé, Deus vai entrar com a provisão e com a providência. Deus vai entrar com a provisão e com a providência. Não existe problema tão grande que Deus não possa resolver. Anote isso daí, isso aí veio agora, fresquinho. Não existe problema tão grande que Deus não possa entrar com a provisão e com a providência. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Jesus falou para aquele homem, ó, levanta-se e vem para o meio. Sabe o que Jesus está falando? Para mim e para você, faça a sua parte. Jesus quer que você participe do milagre junto com Ele, irmãos. O teu milagre não vai ser um passe de mágica. Deus quer um posicionamento e quer que você participe do milagre junto com Ele. Versículo 8. Levanta-te e vem para o meio. Irmãos, sabe qual que era a maior decepção daqueles que querem o teu mal? Por isso que Jesus falou para ele, levanta-te e vem para o meio. É ver você na mesa desfrutando do banquete de Deus, que Deus tem preparado para você. E Deus, Ele faz isso. Deus, quando Ele te exaltar e quando Ele te honrar, Ele vai preparar pessoas que te humilharam. Preste atenção nisso. Pessoas que menosprezam você como pequenininho, como pequenininha, e vai olhar e vai falar assim, nossa, é Deus mesmo na vida dela. É Deus mesmo na vida desse cara. É Deus mesmo na vida desse jovem. É Deus mesmo na vida dele. Deus faz isso, irmãos, para honrar o nome dele, para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele. E para essas pessoas também que querem o seu mal, para que elas se rendam também diante desse Deus. Aleluias! Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Versículo 9, Jesus disse, uma coisa hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim o fez. Irmãos, preste atenção. Antes que o teu milagre aconteça, Jesus, Ele vai dar uma ordem, fica ligado. Esteja com os teus ouvidos sensíveis. Esteja com os teus ouvidos sensíveis para participar do teu milagre junto com Jesus. Estende a tua mão, e ele assim o fez, e a mão foi restituída como a outra. Olha agora o detalhe do versículo 11, preste atenção, coloca aí. Mas eles ficaram, o quê? Por que não se alegraram com o milagre? Nem todos vão se alegrar com o teu milagre, viu? Já fica esperto aí. Nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória. Vão até falar assim, eu estava torcendo. Mas aí o Espírito vai falar para você assim, é mentira, estava não. Nem todos vão se alegrar com o teu milagre, com a tua vitória. Nem todos, eles ficaram furiosos. Era motivo para dar glória a Deus ali, para eles ficarem, irmãos, glorificando o nome do Senhor a noite toda naquela sinagoga. Um homem que tinha uma mão morta, uma mão ressequida, recebeu uma mão nova. Aleluias, recebeu uma mão nova.
Aquele homem, ele não só recebeu o milagre nas mãos, ele recebeu o milagre na alma dele, no interior dele. Ele recebeu uma restituição completa ali naquele momento, irmãos. Foi físico e foi emocional. Qual que é o milagre que tu espera nessa noite? Eu creio no milagre de Deus. Eu falo isso para Deus todos os dias. Senhor, eu continuo crendo que Tu és Deus de milagre. Eu continuo acreditando que Tu é todo poderoso. Ainda que as pessoas olhem, aleluias, e muitas das vezes não acreditem nisso, mas eu continuo crendo que Tu és Deus poderoso. Fale isso para Deus todos os dias para você ver. Fale isso para Deus todos os dias. Foi o dia até que eu liguei para dar um recado para a Jacira. Eu estava no meu horário de almoço, no meu trabalho. Vou contar isso para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu sentei na Praça Mauá, preste atenção. Eu estava com R$30 no bolso, preste atenção. E eu não levei marmita. E eu falei assim, Senhor, eu não vou almoçar, Pai. Eu não vou almoçar. Eu vou guardar esses R$30 para me comprar uns peitos de frango, pensando na família, né? Vou guardar esses R$30 para comprar alguma coisa para casa. Enquanto isso, eu vou ficar aqui meditando na Tua palavra. Eu estava meditando no livro de João, não era o de Lucas. Preste atenção. Aí lá na Praça Mauá, tem uma sorveteria da Cascão. E eu falei, para não ficar sem comer nada, vou comprar um sorvete de R$2, um picolé lá é R$2. Comprei um picolé, falei, esse vai ser meu almoço. E estou lendo a palavra, estou lendo a palavra, estou lendo a palavra. Daqui a pouco eu vejo uma mensagem no meu celular. Irmão Alexandre, uma família daqui que é amiga nossa. Tem 2 tainhas gigantes aqui em casa. Quando tu sair do trabalho, tu passa aqui para pegar. Você não está entendendo? Você não está entendendo a provisão de Deus, irmãos? Talvez você fale assim, você é tão pequeno. Não é não, Deus é detalhista, meu querido. Deus é detalhista. Não fique pensando que só é Deus quando é uma picape de 500 mil, não. Mas quando é um peixe também, hein? Aleluia. Aleluias, Ele alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos, irmãos. Preste atenção. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Tire a sua mão e deixa Deus agir. Permita Deus agir, irmãos. Permita Deus agir, eu estou experimentando isso. Sabe essa Bíblia aqui? Primeira Bíblia que eu tive quando me converti, essa daqui, ó. O irmão da igreja me presenteou, ó. Tem anos que eu não uso ela, preste atenção. Preste atenção. Tem anos que eu não uso ela. E eu falei assim, Senhor, amanhã a Emília vai trabalhar. Amor, vou contar aqui porque é para a glória de Deus. Amanhã a Emília vai trabalhar e eu nem fui no caixa sacar R$10 para a condição dela. Irmãos, e eu falei, hoje eu vou pregar, eu vou levar essa Bíblia. Quando abri ela, tinha o dinheiro dentro dela. Se quiser testemunha, a Isabelle estava do lado. Coisas simples. Talvez para você não está significando muita coisa, mas para mim significa muito. É o cuidado de Deus, irmãos, cuidado de Deus. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, já estou finalizando. Pode continuar, Marquinhos? Aleluia. Vamos lá, Jesus disse, levanta-te, fica na posição onde Deus possa operar o milagre. Muitas das vezes precisamos nos posicionar diante do nosso Deus e diante de situações que têm nos paralisado. Sem levantar, sem fé caído,
fica muito difícil ser restaurado. Irmãos, levanta-te nessa noite. Levanta-te. Levanta-te, chega de murmurar. Chega de murmurar. Que saia da sua boca apenas palavras de vida. Palavras de vida. Olha para a situação assim, ó, por mais que seja difícil, e fala: Senhor, Tu és Deus poderoso. Eu vejo o Senhor nessa situação aí. Chega de murmurar. Sabe o que significa murmuração? Adoração a Satanás. Não adore a Satanás. Não dê o gostinho de Satanás ficar olhando para você e ver você ali murmurando, reclamando. Não, fala para ele que o teu Deus é grande. Fala: Satanás, escuta aí, o meu Redentor, Ele é grande e Ele vive. E Ele habita no mais alto dos céus e Ele é poderoso. E as mãos dEle não estão encolhidas para que não possa me abençoar e te abençoar. Aleluias, o guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele continua no controle. O guarda de Israel continua operando milagre em nosso meio. Apenas creia. Aleluia! Aleluia! Apenas creia. Jesus procura por uma igreja avivada nesse tempo. Irmãos, nesse período que a gente está vivendo, se você não colocar a fé em ação, eu sinto muito. Coloca a fé em ação. Eu já estou dando até a receita da fé. A fé é ação. A fé é agir. A fé não é ficar sentado esperando, a fé é agir sobre a direção de Deus, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Peça uma direção para Deus. Você tem apresentado tudo para Deus? Tudo, em detalhes para Ele? Fala da tua dor para Ele. Não fica falando para os fariseus. Não fica contando para os Tobias e Sambalates. Fala para Deus. Se rasga diante do Senhor, irmão. Se rasga. Se humilha diante dEle. Eu tenho passado uma pressão enorme no meu trabalho. Sabe o que eu faço? Falo para a Emília, todo dia, Marquinho, entro no banheiro, deito lá, me rasgo naquele banheiro. Me rasgo ali naquele banheiro. Senhor, me ajuda, me capacita, me dá força. A tua força vem do Senhor, amém? É por isso que eu peço força para Ele. É porque eu entendo que a minha força vem dEle. Quem te guarda é o Senhor, irmãos, preste atenção. Quem cuida de você é o Senhor, quem te guarda é o Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Rebai que mandorobaha baixou de calabash erebará. Remando gabaiarabaçu de calabash. Que amanto que aramandorabash erebarash. Ramanto que merabash oromandagarra. Oh, Jesus maravilhoso. Existem almas aqui feridas nesse lugar, irmãos. Você nem imagina, porque você olha apenas o externo. Mas Deus que olha no profundo da alma, Ele sabe que tem almas sangrando aqui dentro desse lugar. Amantou calabaçu de calabash. De calabaçu de camandábia nagassúbria. Deus, Ele quer te curar nessa noite. Não saia daqui sem a tua cura na tua alma nessa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, Ele quer te curar nessa noite. Deus, Ele quer te transformar em um valente de Deus nessa noite. Irmãos, eu quero dizer algo para você, isso não está anotado. Aleluia! Soldado de Cristo não baixe a guarda. Soldado de Cristo não baixe a guarda. Pode se levantar o que for. Aleluia! Permaneça firme no Senhor.
que Ele vai te honrar. Aleluias! Soldado não baixa a guarda. Quando o general daqui, o general terreno aqui dessa terra, ele passa na frente dos seus soldados, eles ficam tudo em posição de continência. Que o Senhor olhe para você, diante de situação terrível, e Ele veja você firme. Firme, ali é minha serva, ali é meu servo. Aleluia! As circunstâncias não podem apagar. As circunstâncias não podem apagar nem destruir aquilo que Deus tem para a tua vida, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Oh. Jesus disse para ele: sai do canto e vem para o meio. Quem sabe aquele homem... Minha cabeça vai longe. Quem sabe aquele homem só ficava andando pelos cantos com vergonha. Jesus, ele sabia de tudo ali. Eu acredito que estar no meio para aquele homem era algo extraordinário para ele. Jesus falou: sai do canto e vem para o meio. Escondido por causa da sua imperfeição, Jesus o chama para o meio, para curá-lo daquele mal diante de todos. Jesus poderia, irmãos, esperar acabar aquele culto e curar aquele homem lá fora, ou onde ele estava sentado mesmo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Existem algumas pessoas que Jesus precisa fazer isso. Alguns ele vai curar sentado. Já viu aquele cego que ficou gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Alguns precisam gritar. Mas no caso desse homem, Jesus enxergou ele. E Jesus te enxerga nessa noite. Jesus, ele te vê nessa noite. Não só aqui na igreja. Jesus, ele te vê em todos os lugares que você está, ele está com você. Para a gente finalizar, quando Jesus falou para ele ir para o meio, Jesus estava falando para ele: se mostra quem você é. Não tenha medo. Jesus está falando assim, não se exclua mais. Não se exclua mais. Mostre quem você é. Saia da prostração. Saia do comodismo de achar que a sua vida é assim mesmo e não muda e vai morrer assim. Vem para o meio. Não fique olhando para os seus defeitos. Não se anule. Não se esconda. Como aquele homem, ficamos num canto qualquer se achando inferior aos outros. Não damos a oportunidade para nós mesmos crescermos em todas as áreas de nossas vidas. Preste atenção, você tem identidade, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você tem identidade. As pessoas precisam olhar para você, aleluia, e enxergar Jesus Cristo na sua vida. Você tem identidade. Quem tem que ficar pelos cantos chorando é aqueles que não têm Jesus, irmãos. Quem tem Jesus tem que andar dando glória. Dando glória em todo o tempo. Tá difícil, glórias a Ti. Não está acontecendo, glórias a Ti. Tudo não está indo bem, glórias a Ti. Tem um louvor que fala, eu não perdi o controle não. Deus nunca perde o controle. Nós perdemos, mas Deus não perde. Deus continua no controle da sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está no meio te aguardando. Meu Deus. Deixa Ele te curar. Entrega tudo na mão dEle.
e grandes milagres acontecerão. Quando Jesus disse, estende a tua mão, Deus já o tinha levantado e o posto no meio. Restava agora apenas a cura. Levanta-te e vem para o meio. Quer restituição de Deus? Vem aqui na frente. Eu não vou ficar implorando para você vir. Se você tem fé, você vem. Se você crê que Deus pode trazer restauração para algumas áreas da sua vida, vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Oh! Quem vem com fé vai receber nessa noite. Deus, Ele honra a fé. Deus, Ele honra a fé. Deus, Ele honra a fé.